Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de bóssia. Os nossos convidados são o professor José Santos, técnico superior da Câmara Municipal de Penafiel, responsável pelo bóssia, e Leonel Ferreira, técnico superior da Câmara Municipal de Paredes, responsável pelo desporto adaptado, com vasta experiência no bóssia. Meus amigos, bem-vindos. É um gosto enorme ter-vos cá. Olá, boa noite. Obrigado. O Santos já é a segunda vez. Aqui por outra já está habituado a estas andanças. Tu não, mas já teve cá a tua companheira, Exatamente. A tua mulher, que também já te deve ter explicado como é que a casa funciona. Exatamente. E que estamos aqui para ter uma boa conversa e falarmos de uma modalidade que, acima de tudo, e também desmistificar um bocadinho isto, que as pessoas geralmente têm tendência que o bóssia é para velhinhos, para pessoas com deficiência, e que se calhar pode ser jogado por muito mais gente. Vamos começar pelo Santos, não sei se é ele mais velho ou não. Não, sim, não. Vamos começar pelo Santos. Santos, antes de mais, o que é o bóssia? O que é o bóssia? É uma modalidade que eu me apaixonei há 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Não digas muitos anos, através do bóssia sénior. É uma modalidade que é jogada no desporto escolar, pelos séniores e para o desporto adaptado. Mas eu estou mais com os séniores. E diz-me uma coisa, que era aquilo que o jogo, a forma como é jogado. O jogo pode ser jogado indoor ou outdoor. E mesmo as bolas agora já estão concebidas para se poder jogar fora ou dentro de um pavilhão. É jogada num espaço de 10 por 6, coisa do jogo sem as casas. E é mais ou menos isso. E são jogados com 6 bolas de uma cor, azuis e 6 bolas vermelhas. É uma bola em alvo que toda a gente joga. Nós no sénior jogamos 6 parciais. Em séniores jogam 3 contra 3, que são 6, e jogamos individualmente também. Muito bem. Que é 1 contra 1. E Leonel, o Santos já falou um bocadinho, mas quem é que pode jogar bóssia? Para já, toda a gente. Toda a gente. Pronto, é uma modalidade muito inclusiva no sentido de congregador. Foi criada, como o Santos disse bem, para incluir e para permitir a pessoas com paralisia cerebral ter uma modalidade esportiva. Agora, neste momento, é uma modalidade paralímpica, uma das mais respeitadas no comitê, onde temos tido inúmeros resultados. E com bons resultados. Vamos falar mais à frente, mas... E, basicamente, é um jogo de lançamento, só que na área do desporto adaptado existe 4 classes, que vai de BC1 a BC4. BC1, digamos que é todos os praticantes nesta área mais competitiva, porque estamos a falar de um desporto de alta competição, nós estamos a falar de um desporto, como tu referiste anteriormente, destinado a pessoas com deficiência ou para pessoas com mais idade, sénior. Estamos a falar de um desporto de alta competição. Mesmo a nível sénior já desenvolvemos um compêndio competitivo acima da média. Já temos um campeonato nacional, taça, só que agora com as questões pandémicas não é possível praticar, não é? Todas as contingências. Mas é um desporto altamente competitivo, altamente inclusivo e que dinamiza um conjunto de estratégias que permitem ao jogador um amplo leque e variadas formas de jogar. Há jogadores mais agressivos, menos agressivos, fazendo aqui um paralelismo com outras modalidades. Nós podemos ser mais atacantes, menos atacantes, se formos para modalidades coletivas. Uma série de estratégias. Sim. A forma como se lança a bola a alvo e tudo. Exatamente. Que acaba por ser um bocadinho... Santos, e passando agora para ti, tu sentes, por exemplo, grande diferença no caso, e eu acho que acima de tudo, seja na parte da pessoa com deficiência, seja na população mais idosa, que acima de tudo é a inclusão, não é? Mesmo na população mais... Porque acabamos por ver, se calhar, aquelas pessoas que são limitadas para determinadas partes ou determinadas modalidades no bóssia, a parte sénior, conseguem facilmente jogar e criar ali uma competição e ficarem entretidos. E tu sentes isso porque passas por muitos lares e muitas PSS. Sim. Nós até proporcionamos mesmo isso, mesmo com os séniores, proporcionamos eles jogarem com alguns atletas da área da deficiência, como do desporto escolar, como fizemos na sexta-feira
no Escola de encontro na Escola de Pinheiro, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Fizemos essa junção Dos cenas de, com as crianças. com as crianças, com as crianças com intergeracional. deficiência. Sim, e correu muito bem, eles gostaram. Eles estiveram lá desde as 8h30 da manhã Até quase até às às 6h30, 6h30. E saíram de lá contentes, tanto uns como Sim. os outros. E isso é muito importante, ver isso neles, o entusiasmo com que eles ensinam Mesmo os mais as novos crianças também. normais a quererem jogar e a terem o gosto pela modalidade. Por exemplo, no desporto adaptado, é uma das vertentes que eles vocacionam o bóssia. Cada equipa que tenha excetuando a parte que seja individual, todas as equipas têm que ter uma pessoa que não tem deficiência. Não tem. E abrange qualquer. Não é só para Então, lesão neste cerebral. caso, incluir a pessoa que não tenha nenhum problema, aqui é o contrário neste caso. Sim, basicamente é a oportunidade de uma pessoa regular poder interagir com pessoas especiais. Neste caso, pessoas com deficiência. Muito bem. Nós, por exemplo, no séniores, isso pensou-se em alguma altura. Estou a dizer o séniores porque o Bóssia já existe há muito mais tempo. Sim. E no caso da vertente sénior, existe há 16, 17 anos, mais ou menos. Agora, numa vertente competitiva, como tinha dito o Lionel, totalmente diferente, com taças de Portugal. Sim. Já temos primeira e segunda divisão. Exatamente. Nós, internamente, no nosso caso, na FIAL, também temos um campeonato com primeira e segunda divisão, para criar mesmo esse entusiasmo entre eles. E a própria competição também, que eles querem. Sim. Não é? É importante. Mas temos atletas mais autónomos e menos autónomos, que é o caso, como disseste, os dos lares. Por isso são mais adequados à segunda. Esses jogam mais na segunda divisão, jogam entre eles de uma forma diferente e sempre motivadora. Muito bem. Lionel, tu notas, e eu perguntei ao Santos a questão da inclusão das pessoas e mais neste caso a parte social, não é? De eles interagirem, mas tu que estás mais diretamente ligado ao Bóssia, neste caso do desporto adaptado, tu sentes que realmente, que de facto as crianças, e eu sei que temos uma aluna em comum que começou comigo na escola e tu tens continuado ao trabalho, que o trabalho sendo bem feito, que as crianças... Não vou dizer que são felizes, porque são muito mais felizes, mas sentes que é uma forma de as integrar e de as incluir a 100%? Para já é uma forma de sucesso, seja ele escolar, social, competitivo, onde nós queramos chegar. Neste caso, uma criança que sai do desporto escolar e que vai continuar. Exatamente. Podemos falar do caso da Maria Inês, que está agora no Salto da Fronteiras. Foi avaliada, até foi sinalizada por ti, na altura, e conhecemos nessa altura. É engraçado. E até engraçado, porque a primeira pessoa como socorri, estava a trabalhar em Paredes, foi do Santos, que era a pessoa que estava ligada em Penafiel, e ele é que me deu o contacto da Madalena Casaca na altura, e foi assim, e eu acho que se nós trabalharmos todos desta forma... Pluridisciplinar, e então a Maria Inês foi um desses casos. Estou a falar no caso da Maria Inês porque é o mais próximo e mais recente. Com uma deficiência grave, não é? Exatamente, paralisia cerebral, ela é BC3, que é o nível mais... com a maior incapacidade, e a inclusão dela na escola, o sucesso escolar passou a ser melhor. Além disso, o Bóssia neste momento faz parte do seu projeto curricular. A todos os níveis, a nível motor, cognitivo, a nível social, a Maria Inês passou a ter um outro reconhecimento desde que o Bóssia apareceu na vida dela. Mas isto já vem acontecido em Paredes, com outros casos. Temos neste momento um jogador no Futebol Clube Porto, também começou por este projeto, que é o Grupo de Trabalho para a Inclusão, que é o grupo de trabalho que eu estou incluído, e que o município aposta bastante, e que nós criamos condições, não só no Bóssia, mas essencialmente no Bóssia, para dinamizar este apoio, esta necessidade que existe nas nossas escolas, e não só nas nossas escolas, mas na nossa sociedade, na comunidade, para permitir que as pessoas possam experienciar a modalidade e verificar, se verificarmos que ele tem aquele cariz competitivo, aquela necessidade, nós conduzimos para um clube. Mas isso já vem a acontecer. Também faz parte um bocadinho, e eu tenho passado aqui várias pessoas mesmo ligadas a outras áreas, que eu digo que o desporto escolar tem que ser a base. Tem que ser a base de qualquer modalidade. E ainda há pouco tempo ouvíamos as críticas todas em relação às medalhas que os nossos atletas conseguiram nos Jogos Olímpicos.
e toda a gente dizia, eu comecei no desporto escolar. Nós ali Sem dúvida. conseguimos fazer a triagem para, seja uma pessoa com uma deficiência ou não, neste caso. Sim, e o Bóssia tem sido já desde os anos 80 que isso acontece em Portugal, esta necessidade de validar a competência cognitiva das pessoas com paralisia cerebral. E agora estamos a migrar para um Bóssia, o Bóssia DI, que também a Andi neste momento está a dinamizar nas pessoas com déficit cognitivo, as mais competentes, como é óbvio, mais funcionais, mas neste momento o Bóssia é uma modalidade que abrange todas as pessoas, mesmo famílias. É fácil a um pai ou uma mãe jogar Bóssia com o seu filho, com a sua filha, num ambiente recreativo e intergeracional. Num ambiente familiar, mesmo familiar, em casa, uma família poder... A Maria Inês, neste momento, está a jogar, é uma pessoa com paralisia, que apesar de estar bem com a família, está ainda melhor, porque neste momento está a jogar com as pessoas ditas regulares, que não tinham qualquer... primos, tios, toda a gente entusiasmada. Quando ele foi ao primeiro torneio, a família estava para acolher, foi muito, muito dignificante. É uma forma também da criança se sentir útil. Sim. E não só, é uma forma também de demonstrar à sociedade que, apesar de eu não ter competências motoras, as minhas competências cognitivas são válidas e perfeitas para eu poder desempenhar as minhas funções. Ser valorizadas pelas pessoas envolventes. Santos, o material necessário para a prática. Um kit de bolas, a marcação do campo, um kit de bolas. Uma raquete. Um compasso para medir. E se calhar, e falámos já de desporto adaptado, que se calhar outras coisas aqui, mas um kit de bolas é caro, é acessível, há para vários preços. Há para vários preços, são muito caros. Muito caros. São muito caros. Mas temos de várias... Eu acho que é uma das coisas que faz a diferença mesmo, é o tipo de bolas que nós jogamos. Mesmo, por exemplo, a nível da área da deficiência, eu acho que nós já fomos muito bons na construção de bolas, a produzir bolas muito boas, reconhecidas internacionalmente. E as bolas agora estamos a ser mais duras, mais ultrapassados. Moles, não é? Estamos a ser um pouco ultrapassados nessa área. Por isso, acho que os resultados também destes últimos Paralímpicos que não foram, apesar de termos tido agora o resultado no Campeonato da Europa. Acima da média. Sim, mas as bolas eu acho que fazem mesmo a diferença. Sim. No tipo de bolas e há isso muitos... tem a ver com os preços. Uma bola dita normal. A pele, a textura. Eu acho que é mesmo as bolas mais duras, as bolas mais moles, e depois cada uma tem um objetivo. O interior também, a forma como elas cosem pode torná-la mais dinâmica ou menos dinâmica, isto mais rápida ou menos rápida. Mas as bolas na área da deficiência são totalmente diferentes. Por causa das calhas e tudo. Os séniores querem bolas mais moles e no caso da área da deficiência... E pode ser jogado, que às vezes há essas confusões, pode ser jogado pelo chão e pode ser jogado pelo ar, não quer dizer que tenha que rolar. Sim, o tipo de lançamento também tem a ver com um o tipo pouco de bola. E connosco E também, com e com o tipo de pessoa. Não podemos dizer a uma pessoa que pega na bola de uma forma, vamos alterar aquilo, e ao alterar já não, o efeito o peso da bola é diferente. Mas a nível do peso, o peso é igual. Sim. Tem que ser. Tem que ser mais ou menos 275 gramas. Sim. Mais ou menos 10. Mais ou menos, sim. A raquete, eu sei, mas tem dois lados, tem um lado vermelho e outro lado azul, que indica quem joga, qual é a equipa que joga. E depois há várias... o compasso, neste caso, para medir a distância que está mais perto. Muito bem. Lionel, por exemplo, no caso do desporto adaptado, no caso das pessoas com deficiência, por exemplo, com uma cadeira de rodas, e que não tenham a possibilidade de jogar com a mão, têm que jogar, por exemplo, com uma calha, não é? Isso já é um encargo. Estamos a falar de um investimento de perto de 5 mil euros, com um jogo razoável. E jogado muitas vezes com um capacete. Sim, tem que ser e com a ponteira. Depois depende da classe. Do BC1 ao BC4 varia. Por exemplo, o BC1 pode ter um assistente. Basicamente ele posiciona da melhor forma o jogador e ele joga e arremessa a bola, ok? Se for no caso do BC2 não pode ter assistente, já tem mais funcionalidade, e o arremesso também pode ser em pronação, supinação, mão em cima da bola ou por baixo, dependendo, mas normalmente é mão por cima. Tenta-se aperfeiçoar essa dinâmica. No caso do BC3 já permite o assistente, a calha, a ponteira e um capacete, ou há atletas que têm alguma motricidade e que é permitido o toque com o dedo, mas não têm capacidade de lançamento, não têm força para lançamento.
No caso do BC4, são pessoas que só têm uma incapacidade motora, aí eles têm que jogar autonomamente, têm que se posicionar, saber os jogos, a posição, essas coisas todas. Mas relativamente ao material técnico em si, estamos a falar que uma bola, o tipo de pele, por exemplo, o caso da Marinas, ela tem três tipos de peles para as bolas. E mesmo assim o nosso jogo é razoável, não é um jogo muito bom. Depois depende do conteúdo. O conteúdo também tem algumas particularidades que podem variar o peso e a rotação da bola sobre o eixo. Depois nós temos que olhar para a bola e há ângulos que a bola é mais rápida, há ângulos que a bola é mais lenta, e depois há um conjunto de medidas que... é óbvio, quanto mais alta a bola for na calha, mais rápida será. Mas isso depois já tem a ver com as estratégias, com a forma de cada atleta. Santos, como é que tu sentes que está desenvolvida a modalidade na nossa região? Existem muitos clubes, autarquias, são autarquias que desenvolvem mais, porque nós, quando falamos na nossa região, Penafiel, Paredes, Lousada, Felgueiras, Passos Ferreira, e vocês têm conhecimento de causa, tu sentes que a nossa modalidade já está bem desenvolvida? Eu acho que a nível nacional, tenho a certeza que a nível nacional deve ser a região que mais atletas tem. E há mais geralmente tempo... quem é que promove? Câmaras, as autarquias neste caso, ou clubes? Até nós técnicos também promovemos, ou fazemos isso por exemplo, como foi no meu caso, e no caso de Paredes, a professora Madalena, começamos a difundir a modalidade pela região, todos nós ganhámos. E aqui na nossa região todas as autarquias já estão com... Agora quase todas, quase todas. Também porquê? Porque através da CIM nós fazemos torneios anuais. E tentamos que todos os municípios participem. No início não participavam todos, por exemplo, Felgueiras não participava e agora está... Deu um passo muito mais à frente. Já joga a nível de sénior. Já tinha atingido também já. Sim, mas fomos nós que fomos lá, sim. Que deu. E Passo Ferreira também já jogava, Castelo de Paiva, Sinfém joga. Todas as comunidades do CIM, apesar da CIM, o município de Paredes não pertence à CIM agora, mas pertence à área metropolitana. Sim, mas foi um dos patrocinadores. Sim. Lionel, e a modalidade, sentes que e depois de sabermos as autarquias, os municípios que abrangem isto tudo, sentes que ainda podemos crescer mais? Não, eu tenho certeza. Se os municípios... Para já é uma grande aposta. E a inclusão é um dos fatores que mais vocaciona as políticas, sejam elas sociais, sejam elas económicas. O fator inclusão é permitido nesta modalidade. Além disso, conseguimos abranger públicos diferentes, intergeracionais, que outras modalidades não conseguem fazer. Nós conseguimos ter uma modalidade de baixo impacto, que toda a gente pratica, toda a gente é feliz, onde toda a gente pode, de certa forma, encontrar-se, seja ele na parte social, seja em família, seja... Parte competitiva, não é? Competitiva. E não só, viajar pelo país. Nós fomos agora ao Seixal e para a Inês foi uma experiência inacreditável, como para outros colegas dela, que foi o Campeonato Nacional Jovem, o Encontro Jovem de Bóssia. E é uma imagem, vivemos em tempos pandémicos e há algo que eu vou registar para toda a minha vida, que é, nesse campeonato tínhamos lá cerca de 200 jovens, de todo o país. São 200 pessoas 200 jovens, que deixaram o medo, porque são pessoas com deficiência, são pessoas fragilizadas, que a própria textura fisiológica assim o exige, não é? E abandonaram essa segurança para poder competir. Para poder estar com o Bóssia a um mais alto nível. E permite as pessoas, mesmo nesta situação que vivemos, estarem espaçadamente ali nas casas de jogo, de uma forma segura e de baixo risco, não é? Tu sentes, por exemplo, Lionel, que mesmo no nosso país, na nossa região, podemos crescer ainda muito mais? Sim, sem dúvida. E tem que ser eu acho que não tem que ser obrigatoriamente uma aposta.
pelas Mesmo condições. no desporto escolar, não é Sim, uma sim, modalidade que se veja muito nas escolas, Mas se acho que é calhar uma aposta. modalidade fácil. Mas cada vez mais, nós, por exemplo, falamos aqui do caso de Paredes. O agrupamento de escolas de Paredes era uma referência. Neste momento temos o agrupamento de escolas de Baltar, Daniel Faria, que também já tem uma aposta no Bóssia. E penso que todos os agrupamentos de escolas de Paredes, nesta nova mudança, porque Tem um grupo de a equipa pandemia de- não é só coisas más, também permitiu coisas boas. E também estas mudanças, esta necessidade de promover o reinventar desporto. e- Exatamente. Santos, tu sentes, e tu estás ligado à atividade sénior na Câmara de Penafiel, tu sentes que isto da pandemia, que o caso do yoga do riso, mas neste caso específico do Bóssia, sentes que também foi uma forma das pessoas começarem a voltar à normalidade, jogar, sentirem-se seguras, afastados uns dos outros, mas jogar, tu sentes que isto foi uma forma também de libertar um bocadinho as pessoas? Neste caso, a população sénior. Era uma necessidade que eles tinham, o voltar a jogar, até porque eu fui muitas vezes contactado para emprestar alguns jogos dos nossos, para eles jogarem em algumas freguesias que não tinham, e eles começaram a jogar entre eles, ou lá em casa, com a esposa, com os familiares, começaram a jogar, eles tinham essa necessidade. E agora, quando voltamos, era o que eles mais queriam. Fizemos logo um encontro por exemplo, com o Famalicão. O Luís Silva veio cá, trouxe alguns atletas para eles se sentirem muito mais ativos. Nós este ano não vamos participar, por exemplo, nos campeonatos. A partir de janeiro vamos ver, e ainda não. Mas como tu tinhas dito há pouco, o que é que falta para isto evoluir? Eu acho que falta mesmo haver uma federação de Bóssia. Sim. Isto teve o início, começou, mas depois há entraves que nos passa a ter que um nos papel passa. mais importante. Mas mesmo num Há desporto certos entraves que E se calhar, essa parte se social. se desse este passo, Sim, se a calhar federação era modalidade- importante, a muito modalidade, importante. como Muito qualquer importante. modalidade, Sim, ter uma própria federação que ajude. porque estamos neste momento dependentes do Comitê Paralímpico, da Federação Portuguesa para as Pessoas com Deficiência, deficiência. com a PCAN, PCAN, não é? Mas são tudo, no fundo, associações, não é? E a Federação Portuguesa para a Deficiência não consegue abranger tudo. E acho Todas as modalidades paralímpicas, no caso. E até era bem o encontro da pergunta que eu tinha a seguir, que era, nós no Bóssia temos Jogos Paralímpicos, Sim. europeus, mundiais, nós temos Mas é uma sempre modalidade- sim. grandes resultados. Vocês não sentem que ainda não é dada o devido valor à modalidade e sentem que se calhar é por uma A falta federação. de uma federação? Sim, eu acho que as pessoas têm que sair um bocadinho da zona de conforto delas. Eu sou um pouco crítico nestas coisas, mesmo nas reuniões. E, nós não temos- é ser crítico. que nós Um dos temos- objetivos do programa é desenvolver e promover o desporto na nossa região, mas também às vezes arranjarmos soluções, Sim. porque há imensa gente a ver-nos que às vezes pode-se arranjar uma solução Sim, para... porque mesmo a nível de... Porquê é que eu sou crítico? Sou uma das pessoas mais críticas nisso. Porque a nossa modalidade, cá nos concelhos, nesta região, desenvolveu muito e nós temos necessidade de mais. Não é só o fazer 4 ou 5 torneios por ano, fazer muito mais. Fazer a Taça de Portugal, só fazer individual e por equipas. Não, fazer muito mais. Como se faz nas outras modalidades. Nós até que criamos, com a ajuda da professora Madalena, Exatamente. a Liga do Inatel, Exatamente. para Altamente competitivo. chamar um pouco de atenção a nível nacional esta questão. E foi pena ter parado, agora há 2 anos parou, Sim, mas foi isto ia apoiar. avançar com muito, muito grande já. Porque as competições não são só regionais. Não, Sim, são sim, nacionais, sim. nós vamos... Sim, sim. São Só que é um nacionais. pouco... E há encargos, e há custos, não é? Claro que é Mas complicado. vocês sentem, Santos, e desculpa interromper, porque se calhar é pertinente, e vocês sentem que, por exemplo, que há clubes que se calhar se começam a interessar pela modalidade e a Sim. querer pegar na modalidade? Mas lá está, temos de ter uma federação, temos de ter algo que impulsione as dinâmicas competitivas, não só competitivas e sociais, mas neste momento estamos a falar da parte competitiva. É uma modalidade tão importante como as outras e as questões paralímpicas são necessárias. Nós temos uma abordagem muito mais abrangente, porque o Bóssia cinge-se à paralisia, mas nós, por exemplo, podemos
ter o Bóssia Sénior, podemos fazer umas competições internacionais. Porquê de nós Como não há o termos... futsal adaptado, como Sim, há sim, a sim, natação sim. adaptada. Mesmo a nível do como desporto há- escolar, se houvesse uma federação, exatamente. o desporto escolar tinha outra visibilidade, mesmo a nível de Bóssia. Sim. E não tem. Qual é a visibilidade que tem? É um professor interessar-se e dar a modalidade de desporto escolar na escola, 1 ou 2 anos depois passa para outra escola, aquela escola fica sem o técnico especializado. E se tivesse uma federação, Sim. a federação geria Então tudo vocês isso, sentem- mesmo a nível de regulamentos. Sim, Mesmo diz, os regulamentos, por exemplo, são alterados 4 em 4 anos. Em cada ciclo olímpico, os regulamentos são alterados e são adaptados para o desporto escolar e para o Bóssia Sénior. E isso não há uma conjugação que é de diferente. interesses. Acaba por ter diferenças. Sim, há sim. interesse. Há Não interesses. pode haver dicotomias, não pode haver o Bóssia Sénior e o Bóssia... É o Bóssia, ponto. Ah, o Bóssia, ponto. E depois é jogado por estes e por estes. Certo, não podemos... Não existe o futebol C, futebol B, o futebol... Eu estou a falar no futebol, mas... Sim, outra isto modalidade. é pertinente na última reunião, não sei se estavas, eu falei nisso. Há um técnico, um responsável nacional do Bóssia, que falou no Bóssia informal. Sim. O Bóssia informal que era ao sénior, e eu não gostei, por estar ligado ao sénior, porque acho que não é informal, Que haja que distinção é super sobre- competitivo, Não, é super competitivo, eles querem Bóssia. ganhar tal e qual Sim. os da Eredivisie, toda a gente quer ganhar, e dar o devido valor, porque nós íamos a uma Taça de Portugal. A Taça de Portugal ia ser sempre a mesma, como é no futebol, é aquela taça que nós vemos todos os anos. E no Bóssia, não, era... Mais ou menos. Agora era uma Dependendo medalha, da depois vontade era uma dos taça, técnicos. e assim não. Acho que deveria de haver, e nesse caso, se houvesse uma federação, tudo era gerido Então de uma vocês forma sentem diferente. que havendo uma federação, o Bóssia... Sim, mesmo a nível de clubes. Mesmo a nível de clubes. Por exemplo, eu tive muita dificuldade nós até queríamos conceber um clube aqui no Conselho, mas temos alguma dificuldade Quem apoio? quem apoia, se calhar não é quem apoia, é quem perceba o projeto, são coisas diferentes. E se não termos uma federação de Bóssia, penso que as dinâmicas, as respectivas delegações, sejam elas Norte, Centro, Sul, seria muito mais fácil as dinâmicas. As próprias competições Sim, internas... Sim, mesmo para certificar os técnicos. Sim, Por exemplo, há uma colega nessa reunião que falou, uma colega, por exemplo, da Maia, que tem dificuldade a arranjar técnicos de Bóssia para a autarquia da Maia. Porquê? Porque não há ninguém que certifique as competências dos técnicos. Por exemplo, eu tenho o nível 1 de Bóssia. Quantos níveis são? Já que falaste nisso, Santos? 4. 4 níveis? Sim. É. E quem... Mesmo árbitros e Mas tudo, agora, árbitros. mas eu tenho o nível 1 porque eu já tinha feito o meu requisito anteriormente. E no fundo foi-me atribuído, mas aos outros colegas não foi atribuído. Sim, tiveram a fazer uma formação. Tiveram que fazer formação e eu, como já tinha muitos anos, não fiz. Mas Quatro só houve um curso ainda. E nisso eu vou falar muito em cursos de Bóssia. Vemos os cursos de árbitro que eles fazem, mas não a nível nacional e certificados pelo IPDJ, não. Percebes? Nós temos, por exemplo, eu sou treinador de Bóssia, não sou treinador de Bóssia Sénior, de Bóssia de Desporto Escolar. Bóssia, ponto. E é que neste caso era isso Sim, que mas só estavas a dizer, que só a Bóssia havia de ser a Federação de Bóssia, a Federação de Bóssia não E haver certificava a Bóssia, isso, sim, certificar tudo e não haver o Bóssia Sim. sénior, Bóssia dirigida que Não é Bóssia, é Bóssia. pessoa seja. E depois, dentro do Bóssia, é tutelado e é distribuído da forma... Como ao futebol. Sim, Há nos futebol, escalões, que é futebol escalões, 7, futebol 5, Sim, futebol sim, 11. mas é futebol. Ponto. No fundo é mesmo isso. Muito bem, então é isso que temos que caminhar e andar para a frente. Sim, e as dinâmicas Para que isto seriam possa outras. crescer ainda mais, porque se calhar no caso do sénior, do Bóssia sénior, deve ser o desporto que mais atletas deve ter de terceira idade. E, tem, que possa... e vai subir ainda muito mais, não é? Mas há aqui uma questão que O desporto, houve uma altura que falamos, quando falamos na Federação, Madalena propôs, e se fosse Federação de Desporto Sénior? Não estava mal. Cada vez mais, os séniores precisam de atividades De ter e têm várias, atividades claro. e estão integrados em várias modalidades, como nós estamos a projetar para Penafiel algumas alterações ao desporto sénior, ao desporto adaptado.
criar outro tipo de modalidades, mesmo dentro do desporto sénior, outro tipo de modalidades. Coisas que eles possam que as fazer. pessoas- que as pessoas- sim, que os utentes possam praticar e possam escolher a modalidade que mais se Terem um adequa. leque mais abrangente de atividades para poderem, não E seja às só tantas fazia- a piscina, o óssea, aquelas coisas ditas comuns. Sim. Sim, mas mesmo para aqui mais para a vertente competitiva, como a Federação, se calhar já era possível que os atletas de alto nível paralímpicos se profissionalizassem. Tivessem um tipo de apoio. Não é? E lá está. E essa dinâmica não existe neste momento. Temos até bolsas paralímpicas, mas os atletas, a maioria deles, ou se não a totalidade, tem que ter uma profissão paralela para poder suportar os custos, que isto é uma modalidade altamente E cara. geralmente esses apoios ou é atletas que estão ligados a clubes Sim, ou sim. é mesmo do bolso deles. E não só, e os acompanhantes, os treinadores, os acompanhantes dos atletas, Por acaso, têm que estar lá sempre, todos os dias no treino. E as horas que ele treinar, tanto o treinador como o assistente tem que lá estar. Não é só uma pessoa. Neste momento, por exemplo, eu sou assistente e treinador ao mesmo tempo, quando isso não devia acontecer. Porque não temos apoios, e não é só isso. Um transporte de 9 lugares que leva uma equipa de handball ou de voleibol, algo assim do género, ou uma equipa de polo aquático, se for para o desporto adaptado, só consegue levar. A logística não é a mesma. É diferente. E se tiver uma já não digo duas, uma pessoa com uma cadeira de rodas Não, muito complicado. Se tiver 4 BC3, E as calhas? já não é possível. Olha, já falámos um bocadinho, acho que já deu para as pessoas perceberem mais ou menos como é que está o bóssia na nossa região, principalmente, e no país. Agora, para aquelas pessoas que quiserem experimentar, sejam pessoas com deficiência, pessoas sem qualquer problema, pessoas com terceira idade, sénior, onde é que podem, começando na fila, e mesmo se tiverem conhecimentos de outras autarquias, outros clubes, estejam à vontade, estamos aqui todos para o mesmo. Exatamente. Santos, onde é que podem... Nós em Penafiel temos um grande leque de oferta, tanto para o desporto sénior, que está, como disse, que está, essa disponibilidade está para o desporto sénior, geral, não é específico, temos atividade física, temos bolsa e temos outras modalidades. No caso do desporto adaptado também está integrado nos pavilhões de Abragão, de Rio de Moinhos, de Galegos e no pavilhão Fernando Ribeiro também. E podem procurar e lá obtêm informação. Toda essa informação. Leonel, aqui em Paredes. Aqui em Paredes, para o desporto adaptado através do Gabinete de Desporto, o gabinete.desporto@cm-paredes.pt. Lá pode obter todas as informações, mas neste momento estamos sediados no pavilhão multiusos, que é uma das maiores recentes obras que o município fez e agora é o nosso ícone, é o pavilhão multiusos, aqui em Paredes. E depois é óbvio que temos distribuído por todas as juntas de freguesia, que nós disseminamos os projetos por todas as juntas de freguesia, mais na parte sénior. No área do desporto adaptado, está centralizado no multiusos, mas depois, de acordo com a necessidade das escolas e da comunidade, nós depois distribuímos e não abrange só o bóssia, como é óbvio, não é? Nós temos, neste momento, um protocolo a desenvolver com a Federação Portuguesa de Natação, temos também com a Andi diversos protocolos para o desenvolvimento do bóssia daí, que é outra modalidade dentro do bóssia. E também temos outras modalidades que estamos a tentar desenvolver, entre elas a orientação adaptada e também o atletismo adaptado. Tudo isto inicialmente foi concebido pela professora Madalena, também esteve envolvida no projeto sénior, também esteve envolvida na criação, juntamente com a Verónica, do município, e também temos a parte social, neste grupo de trabalho para a inclusão, e as pessoas também, se dirigirem ao balcão da inclusão, no município de Paredes, podem lá, de certa forma, fazer chegar essa necessidade e depois é reencaminhada, seja ela uma necessidade social ou desportiva. Nós tentamos incluir e engrandecer tanto a parte social como a parte desportiva e não só promover a inclusão da pessoa com deficiência ou uma pessoa dita regular quer experimentar a modalidade. Muito bem. Uma última mensagem, Santos. Começámos por ti, acabámos também a começar por ti. Para atletas, pessoas que jogam contigo, pessoas que queiram começar, uma mensagem que tu queiras deixar para eles, de ânimo, de força, de o que tu quiseres. Como eu costumo dizer, é o vosso tempo da antena. Não, quero que apareçam e brevemente vamos ter novidades dentro
deste leque de oferta que vamos ter. Vai haver um link na página da Câmara de Penafiel, na secção do desporto sénior. Vai haver um link onde as pessoas podem inscrever e optar pelas modalidades que lá são oferecidas. E logo assim serão contactadas, irá ser feita uma avaliação. Nós vamos ter 2 dias por semana num gabinete de avaliação e prescrição de exercícios para orientar e encaminhar todos para a os modalidade, neste caso, para a modalidade que mais mais se adequa a eles. Muito bem. Lionel? Só quero deixar um voto, primeiro, de engrandecer um bocadinho o teu trabalho, pela oportunidade também que me destes a mim e neste caso também ao Santos, para demonstrarmos o Bóssia e deixar uma palavra de apreço a todos aqueles que apostam, sejam os municípios, como eu vou puxar a base à minha sardinha, falar no município de Paredes, um voto de apreço à vereadora doutora Beatriz e ao Dr. Renato Almeida, que é o vereador de desporto, continua a apostar na inclusão social, continua a apostar no Bóssia, e fazer um apelo a todos os municípios deste país para apostarem no desporto adaptado, para apostarem no Bóssia e para oferecerem se calhar uma palavra muito forte, mas dar a conhecer as suas instalações para que se possam desenvolver a modalidade. E criar condições. E criar condições para isso. Porque não se esqueçam que a inclusão social, apesar de muita gente pensar que economicamente não é sustentável porque quando nós incluímos uma pessoa, estamos a promover a relação dela com a sociedade e a autonomia. E a autonomia faz com que em determinados momentos que a ação social tem que promover apoios, eles sejam reduzidos. Portanto, por aí, economicamente é sustentável. E que as pessoas percebam que se calhar, sendo mesmo este o termo, que o desporto é para todos. Exatamente. Sem exclusões e com inclusão e sem barreiras e por aí adiante. Olha, muito obrigado pela vossa presença. Acho que passámos aqui um bom bocado. Para quem não conhecia o Bóssia, e um dos objetivos é mesmo este, é dinamizar e dar a conhecer estas modalidades. Olha, muito sucesso para a vossa vida profissional. Obrigado nós, e como disse o Lionel, ao teu trabalho também, enaltecer todo o teu trabalho que tens feito pelo desporto em geral, não só específico no caso do Bóssia. Muito obrigado. Enquanto eu tiver voz aqui e puder fazer, é o que eu irei fazer, que é aquilo que eu gosto, que é o desporto, e promover todas as áreas e dar a conhecer a nossa região. Tá? Se não nos virmos, um bom Natal para vocês. Tá bem? Muito obrigado. Igualmente. Até daqui a 15 dias, e não se esqueça, pratique exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.